Olá, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica e hoje nós vamos tratar o episódio sobre a genealogia de Adão, segundo o filho Sete, né? Como nós vimos no episódio passado, Caim, ele pecou, ele mata o seu irmão Abel, mas Deus ele providencia para Adão e Eva um filho chamado Sete. E o capítulo 5 de Gênesis vai tratar dessa genealogia, dessa geração que foi oriunda de uma operação de Deus, né? Ao meu lado está aqui o pastor Roberto Pedra. Pastor Roberto, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo novamente. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, eu gostaria que você já iniciasse, né, até com algum versículo do capítulo 5 de destaque para nós, para que os nossos espectadores, os irmãos que estão nos assistindo aqui pela TV Manaim, da Igreja da Maranata, possa se situar, se localizar naquilo que nós vamos falar nesse episódio. Sim. Eu gostaria de chamar a atenção dentro do texto que expressa sobre Enoque, em Gênesis capítulo 5, verso 24, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então nós vemos aqui, nós estamos tratando sobre a genealogia de Adão, de Sete, a linhagem daqueles que, como nós falamos no episódio passado, daqueles que passaram a invocar o nome do Senhor. Então, Enoque andou com Deus. Então, Enoque, ele foi um pouco mais além, porque Enoque não só se preocupou em fazer um culto ou ter um momento, ele andou com Deus. A Bíblia diz assim, olha, poderá alguém andar um com o outro se não estiverem de acordo? Exatamente. Então, Enoque, ele estava em acordo com Deus, no sentido de serem amigos, porque o andar juntos é acordar junto, é durante o dia juntos, é estar em comunhão com Deus, viver essa vida de comunhão. Enoque foi assim. Então, e a Bíblia diz que em função deste relacionamento, desta amizade, de andar, não se viu mais. Deus o tomou para si. Então, quer dizer, Deus tirou o seu amigo para viver com ele na eternidade. Ele não experimentou a morte, ele não experimentou a passagem pela morte. Então, isso mostra profeticamente para a história da igreja hoje. Porque assim como Enoque, a igreja ela anda com Deus. Ela está vivendo uma vida, não é apenas um momento e se distancia de Deus, né? É alguns instantes que vive na presença, não andar com Deus. E essa caminhada, ela começa tão bonita, às vezes a gente vê nas nossas igrejas, crianças que começam lá na classe de pequenos, exatamente, vai passando pelos adolescentes, daqui a pouco é um jovem, se casa com, às vezes, outra jovem da igreja, daqui a pouco começa, né, a ser mais ainda, ser levantado como, às vezes, um obreiro, como um pastor. Quer dizer, é toda uma história de vida que é trilhada na presença de Deus. Muitos não têm, às vezes, esse privilégio de começar a servir a Deus desde o início, mas a partir do momento que tem uma experiência e se propõe a andar com Deus, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Então, quer dizer, é o que o Senhor vai fazer com a igreja, né? Arrebatando a igreja para estar com Ele na eternidade. É interessante que a palavra ela vai sempre apontar para esse projeto, né, maravilhoso e glorioso, que é a salvação e é o arrebatamento da igreja, né? Sim. Começa, né, nós falamos no episódio passado, da oferta de Abel que foi aceita. Abel foi morto, mas Deus providencia Sete. Mas o capítulo ele tem um destaque que, a partir do nascimento de Enos, que era filho de Sete, começou a invocar o nome do Senhor. E o resultado é esse que nós estamos falando. O homem que começa a invocar o nome de Deus, como você disse, e anda com Deus, o resultado é aquilo que a igreja está esperando hoje, né? Sim. Que é a grande volta de Jesus, é a volta de Jesus, para que
a igreja também seja tomada, né? A palavra arrebatamento é tomar com força, retirar com força desse mundo para estar com ele para sempre. O desejo de Deus é que a igreja, né, remida pelo sangue de Jesus, esteja com ele para sempre. Sim. O capítulo 5, ele vai falar basicamente dessa genealogia, né? Caim ficou no capítulo 4, né? Uhum. É uma história triste, mas agora vem a história ali no capítulo 5. E você que nos assiste, não se assuste com a longevidade dos personagens. Nós vamos ver isso num quadro que vai ser colocado para nós, mas é importante nós entendermos aqui, alguns estudiosos dizem que essa longevidade, nós vamos falar um pouquinho, decorre do meio ambiente, da maneira de vida deles, genética. A genética. Nós acreditamos, né? Nós cremos também que é uma operação de Deus, né? Para que todo o ensino, todo o projeto fosse transmitido de geração a geração. Adão transmitiu para o filho que ele errou, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, que Deus passeava no jardim, mas que ele desobedeceu, mas que Deus providenciou o recurso. Então, essa transmissão dessa história está registrada no livro de Gênesis e no capítulo 5. É interessante que está esse quadro aqui, nós vamos ver, né, essas 10 gerações, né, de Adão até Noé. Noé vai ser uma figura importante, mas nós temos aqui, ó, por exemplo, Adão, marcado ali que ele viveu 930 anos. 930 anos, né? Ele foi ter o filho, Sete, com 130 anos. É outro detalhe, né? Caim mata Abel, aí o texto na palavra de Deus é assim, ó, ali Deus se atentou, se lembrou ali de Eva, de Adão, e lhes dá um novo filho. Mas esse lapso temporal, esse gap temporal, 130 anos. 130 anos. Então, nós temos ali, depois nós temos Sete, que vive 912 anos. É um destaque aqui para Matusalém, 969 anos, é o que mais viveu. Sim. Mas nós vamos observar aqui, Roberto, por exemplo, que Adão ele foi contemporâneo de Sete, do seu neto Enos, do bisneto Cainã, de Malalael, Jared. Ele foi testemunha do texto que você leu. Sim. Ele foi testemunha de que Enoque ele foi arrebatado por Deus. Deus tomou Enoque, né? Esse Enoque aqui, diferente do descendente, do filho de Caim, esse andou com Deus e ele foi transladado, né? E Adão, ele contempla isso, né? Ele contempla Lameque, né? Esse é um outro Lameque, né? Também, né? Da descendência aqui. Então, ele vive aqui, ó, até a 9ª geração, né? Ele só não viu o nascimento de Noé. Sim. Então é importante isso, né? É muito interessante porque todos eles conheceram a Adão e puderam ouvir a experiência dele, da oferta, como você disse, né? A transmissão da herança, né? Matusalém, como você disse, que foi o mais longevo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas 969 anos. Para nós, hoje, isso é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Para o homem. Agora você vê o que é a vida terrena e a vida eterna. Porque viver nessa terra 969 anos, aparentemente para nós é muita coisa. Mas a eternidade não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Então a vida aqui, todos esses mostram os limites da vida. E por isso a importância de andar com Deus e viver com Deus, porque a vida eterna, isso não é nada, né? Porque é eterno. Né? Então, Matusalém, ele foi filho de Enoque, né? E pai de Lameque. Então, alguns historiadores dizem que Matusalém, porque se nós observarmos, na linha que começa a chover, quer dizer, ele morreu neste ano em que começa o dilúvio. Há historiadores, estudiosos, que dizem que ele morreu no dilúvio. Há quem diga que ele morreu no ano antes da chuva. Né? Existem manuscritos, aqueles pergaminhos, até os massoréticos, que eram grupos
Nós vemos aqui alguns manuscritos massoréticos, né, que eram escribas que eram extremamente fiéis na transcrição das escrituras bíblicas. Nós vemos aqui nesse quadro, mostra alguns exemplos o Códice de Leningrado, o Códice de Alepo. A diferença deles, dos massoréticos, é que eles pegavam e transcreviam literalmente, eles chegavam ao ponto de contar as palavras, e se os números não coincidissem, ou se houvesse qualquer erro, aquela escrita era rejeitada. A cópia era rejeitada. Era rejeitada. É importante dizer que esses nomes aqui foram onde eles foram descobertos, né? Sim, foram descobertos. Esses escritos, né? Esses códex foram descobertos, né? Alepo, Leningrado, eles estão nas bibliotecas, alguns em Jerusalém, na própria Rússia. Na Rússia. E é interessante, Roberto, que o mais famoso, talvez que os nossos espectadores aqui estão mais familiarizados, é o manuscrito do Mar Morto, né? Que foi uma descoberta. Sim. Pode dizer que recente, mas quando você compara esses códices de Leningrado, de Alepo, são mais novos, eles são fiéis, praticamente fiéis àquilo que está nos manuscritos do Mar Morto, né? Então, mostrando que toda essa história que nós estamos falando, ela foi transmitida. Sim. Por isso nós vemos ali a longevidade. Eu gostaria que voltasse um pouquinho o quadro anterior, até para que a gente possa falar mais alguma coisa aqui sobre essa longevidade, porque é importante que nós vemos que a geração de Caim, ela fica no capítulo 4, mas possivelmente ela está vivendo aqui, nesses anos aqui. Por quê? Por que a Bíblia diz? Nós vamos já antecipar os próximos episódios, nós vamos falar sobre o dilúvio, né? Sim. Sobre Noé, que é a 10ª geração aqui, mas a Bíblia fala que a humanidade ela se desvia, né? O resultado não foi só um Lameque lá, descendente de Caim, que foi polígamo, que assassinou, que matou, um homem vingativo, mas toda a geração ali, os filhos de Caim, a humanidade ela se corrompe, né? Mas interessante, nós vamos ver aqui que quando nós falamos de Noé, e muitos aqui estão familiarizados, né? Noé fala da arca, do dilúvio, nós vamos ver que as gerações aqui, a geração que vem de Adão e Sete, ela não vai sofrer o juízo do dilúvio, né? Matusalém aqui, ele morre no ano do dilúvio, talvez morre um pouco antes, né? Do propriamente o dilúvio acontecer, mas a geração ela é preservada. No que sentido? Até que Noé estivesse vivo, sim, tivesse uma experiência com Deus, né? E fosse levado, né, a construir a arca, que nós vamos ver no próximo episódio. Sim. Mas é importante isso, Deus ele preservando toda uma geração, toda uma linhagem, né? Porque é dessa linhagem que nós vamos ter, né, a pessoa do Senhor Jesus, etc. Mas isso, toda uma linhagem aqui que vai levar o quê? O projeto de salvação, né? Então, é essa transmissão, né, desse projeto ao longo dos anos. Então, nós até entendemos que essa longevidade, né, dos patriarcas aqui, desses homens aqui, é porque o Senhor, ele contendendo contra a carne, o espírito dele contendendo contra a carne, para manter ali esse projeto, né? Que isso é importante para nós. Até nos dias de hoje, né? A igreja ela tem que viver essa experiência de que esse projeto, né, aquilo que é profético, aquilo que é a doutrina que vem do Pai, ela seja preservada, não pode ser desvirtuada. Se nós formos ver, né, nós vamos ver a linhagem de Caim e de Abel, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, né, nós vamos ver que há um desejo de desvirtuar o projeto do Senhor, como hoje, né? Mas nós temos que ter essa experiência de viver esta bênção na presença de Deus. Sim, né? Sim. Se a gente vê, poderia passar para o outro quadro? Isto. Então, nós vemos aí, como o pastor Alex disse, né? Duas linhagens. A linhagem de Caim,
que morre e perece no dilúvio. Mas agora a gente vê, na sequência, a linhagem de Sete, a sua descendência, todos os seus filhos, e chegando a Noé, né, os justos, a sequência da linhagem dos justos, quer dizer, que dá sequência agora com Cã, Jafé e Sem. Se a gente vê assim, mas nós não podemos entrar muito na área do aspecto do dilúvio, porque será o tema do nosso próximo assunto, né? Mas por que Deus veio a destruir tudo? Porque Deus queria encerrar ali a impiedade, né, e dar sequência agora nessa nova geração, nessa nova linhagem. Então, o dilúvio teve esse objetivo, né, que ele veio e destrói aquela linhagem perversa daqueles que estavam entregues ao mal, né, ao engano, à morte, ao pecado, para ter uma nova experiência na presença dele. É importante isso. E é interessante quando a gente olha essas duas linhagens aqui, né? Você colocou linhagem dos ímpios e dos justos, nós vamos ver que até que Caim, né, podemos dizer entre aspas, ele queria até imitar a linhagem de Sete, né? Porque, por exemplo, eu tenho também um Enoque aqui. Sim. Mas esse Enoque aqui, ele não andou com Deus. Na realidade, Caim, ele funda uma cidade, dá o nome do filho, fala das coisas dessa vida, mas em contrapartida aqui, você tem um Enoque que andou com Deus, né? Sim. Um Enoque que viveu essa experiência, né? Que caminhou com Deus, que foi tomado por Deus, né? Isso fica claro, pastor Alex, que Deus não faz acepção. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que o que o homem precisa fazer é se encaixar dentro do seu projeto. Exatamente. Né? Deus, da mesma forma como que aconteceu com Caim e Abel, se Caim tivesse aceito, Deus não teria rejeitado, ele teria sido abençoado. Ainda hoje é assim, Deus não faz acepção de pessoas, às vezes nomes parecidos, porque as pessoas cada um tem a sua vida, cada um tem os seus embates, às vezes as pessoas olham para si e acham que os seus problemas são maiores do que os dos outros, os seus motivos são mais importantes do que os dos outros, mas não há acepção. Então Deus, quando o homem se propõe a buscar a Deus e se converte a Ele, Deus o aceita. Exatamente. E nós vemos aqui dois caminhos distintos, né? Sim. É interessante que o Senhor falou, esse que propõe dois caminhos, né? A vida e a morte. Né? E você que está nos assistindo, e isso é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Nós temos uma alma dentro de nós temos que decidir o destino dela. Sim. Uma alma eterna. Ou você vai passar uma eternidade com Deus, ou você vai passar uma eternidade sem Deus. Você vê que o resultado aqui, né, nós já estamos antecipando o próximo episódio, é o dilúvio, né? Se encerra ali a história de Caim, com o dilúvio. Mas aqui, se precede. Lameque ali, né, que foi um descendente de Caim, né, ele é um destaque porque ele matou, ele foi um homem vingativo, mas Lameque aqui, ele gerou Noé, né? Que andou com Deus também, que Deus se atentou para ele, falou com ele, achou graça diante de Deus. Né? Nós vemos nisso, pastor Alex, a responsabilidade até mesmo dos pais. Hoje nós vivemos um mundo de uma influência dos caminhos de Caim. Mas os pais que temem a Deus, que vivem na presença de Deus, que andam com Deus, transmitem para os seus filhos a mesma herança, a mesma fé. Né? Então, quer dizer, há uma bênção do Senhor na vida dos pais, uma responsabilidade, e uma bênção também sobre as famílias, sobre as gerações, sobre os nossos filhos. Muito importante isso. Mas nosso tempo, como nós falamos, né? O Cronos ele não para, né? Para. Nosso tempo ele passa. Quando nós estamos falando de Deus, das coisas do Senhor, das coisas eternas, o tempo ele se encurta, né? Sim. Porque nós estamos vivendo um pouquinho da eternidade. Mas já para encerrarmos aqui, nós queríamos deixar um texto para você que está nos assistindo. Está lá no livro de Hebreus, né? A gente sempre vai deixar um texto aqui, algo que se refere. Está lá no Novo Testamento. O programa é Cronologia Bíblica, mas nós vamos fazer essas referências,
Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, vai falar de Noé, né? Que vai ser alvo do nosso próximo episódio. E o texto ele diz assim, é muito interessante que o texto diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, você que está nos assistindo, essa mesma experiência que Noé vivia no meio de uma geração ímpia, né? A Bíblia diz que o Senhor ele não se agradou das obras do homem ali, mas Noé foi escolhido pelo Senhor. E o interessante é que não foi porque Noé, não foram pelas obras de Noé, pelas qualidades físicas de Noé, mas o texto fala de uma palavrinha muito importante para nós, né? A fé. Sim. A fé que vem de Deus, né? Ela não é gerada aqui, mas é uma fé que é eterna, que é intrínseca. Então, Noé ele foi atingido por essa fé. E é interessante que o texto diz, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então, nós, como homens, nós não podemos prever o futuro. A igreja ela não consegue prever o futuro, mas ela vive essa experiência, né? De um Jesus revelado, de um Jesus que se revela. E é esse mesmo Senhor, esse mesmo Espírito Santo, ele quer se revelar a você. Ele quer fazer parte da sua vida e te mostrar aquilo que ainda há de acontecer. O que nós sabemos são os sinais, né? E o grande evento que nós estamos aguardando, nós sempre falamos isso, que é a volta de Jesus. Maranata, ele vai se cumprir, Jesus ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade. Nós estamos encerrando aqui, né, Roberto? O tempo ele passa e nós queremos nos despedir dos nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo, com a paz do Senhor. Convidar que você possa continuar assistindo aos nossos episódios pela TV Manaim, pelo canal do YouTube, e que possa viver esta experiência com Deus, né? O estudo da Palavra de Deus ele vai trazer esta bênção nos nossos corações. A todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Roberto, até o próximo episódio. A paz do Senhor, pastor Alex. Até a próxima. A paz do Senhor aos nossos irmãos. Aguardamos com ansiedade o próximo episódio. Amém.